Tudo amada, graça e paz. Amados para amar. Hoje, nessa rede radical, eu vou começar lendo Filipenses 4:6, que diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então hoje eu quero convidar vocês para que vocês possam dar uma pausa e que por meio de tantas preocupações e tantos medos que passamos durante a semana, que vocês possam entregar a Jesus e que o mais Ele fará. Amém? Feche seus olhos que eu vou começar a orar. Deus, obrigada por cada um que está aqui e o que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Que hoje o coração deles possam estar gratos por estar presente na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, Igreja do Senhor. Amados para amar. Vamos ficar todos de pé, vamos adorar o nosso Rei, nosso Salvador, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Deus está nesse lugar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo.
minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem teu aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a união me canta e enxuga saudades, e enxuga saudades. Eu não darei sono aos meus olhos até que os seus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem teu aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta e enxuga saudades, e enxuga eu não darei sono aos meus olhos até que os seus
exalte o nome do Senhor nessa noite. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele está aqui nesse lugar. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Nós te entregamos a nossa adoração.
Essa é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oi. Graças e paz radicais. Vou falar novamente, você vai dizer os chamados para amar mais alto que você puder, tá certo? Graças e paz radicais. Aí tá certo, glória a Deus. Se tem alguém feliz com Jesus aqui, eu queria ouvir uma salva de palmas para Ele, para o nosso Redentor, para o nosso Salvador. Que bom estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor, na nossa ida radical. Muito bom ter vocês aqui. E eu queria dar boas-vindas aos visitantes, alguns que estão aqui hoje nos visitando, talvez pela primeira, pela segunda vez. Queria dizer que você é muito bem-vindo aqui nessa casa, queria dizer que você é muito amado aqui nessa casa. E queria convidar você a estar aqui conosco mais vezes, quando você puder. Já já a gente vai dar alguns avisos das nossas programações, de como funciona por aqui, mas eu acredito que talvez vocês já até saibam. Mas nós não poderíamos tirar esse momento de dar as boas-vindas, então seja muito bem-vindo. Queria que a igreja aplaudisse pela vida dos nossos visitantes. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Também por aqueles que nos acompanham através do YouTube. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Antes da gente receber mais do Senhor através da ministração, eu tenho 3 avisos para passar para a igreja. 3 avisos. Normalmente, aos domingos, o nosso culto ele é somente à noite, às 19 horas. Mas amanhã, em especial, nosso culto será pela manhã, certo? Nós não teremos culto à noite. Excepcionalmente, amanhã, o nosso culto será pela manhã, a partir das 9 horas. Depois do nosso culto, nós teremos uma deliciosa feijoada aqui. Então, você também está convidado a cultuar conosco aqui amanhã às 9 horas e, em seguida, forrar o bucho. Amém? Se alimentar do Espírito e alimentar o corpo também. E amanhã não tem culto à noite, feijoada. E nós temos também um aviso, a qual nós já estamos passando para a igreja já há algumas semanas. Mas eu queria reforçar ele aqui com vocês. Nosso baterista já saiu dali, mas você pode celebrar o Senhor. Porque nós já estamos com vagas abertas para o nosso Acamp 2026. Acamp 2026, de 14 a 17 de fevereiro, lá na Chácara dos Lucas. Para quem está nos visitando ou não conhece, o Acamp é o nosso retiro durante o período de carnaval, onde nós nos isolamos durante esses dias e ficamos ali unidos, imersos, aprendendo mais sobre o Senhor, se divertindo, brincando, confraternizando. É um momento muito bacana e por esse ano nós teremos o tema Equibalo, e sem direito a retorno. Então nós vamos receber muito do Senhor lá, Deus tem preparado muitas coisas, nós estamos gerando muita expectativa daquilo que Deus vai fazer no Acamp. E eu queria fazer esse convite para você. O nosso primeiro lote ele já está aberto, custando apenas R$ 280 por pessoa. Criança de 0 a 4 anos não pagam, de 5 a 11 anos paga metade, e de 12 anos em diante paga o valor integral, tá certo? 2 avisos importantes. O primeiro lote, ele vai até dia 31 de dezembro de 2025, porém as vagas para o Acamp, ela será limitada. Repita assim comigo, diga assim, será limitado. Não, você não entendeu não, diga assim, será limitado. Então você não pode ficar de fora. Esse valor é um valor simbólico, é literalmente para arcar com os custos que nós vamos ter durante esses dias, né? R$ 280 ali, está incluso toda a hospedagem, alimentação durante esses dias, brindes, surpresas que o Senhor vai preparar para mim e para você durante esses 4 dias ali imersos. Então não perca tempo, faça sua inscrição, nós podemos dividir em cartão, recebemos Pix, enfim, até dia 31 de dezembro vai estar esse valor, dia 1º de janeiro de 2026, esse valor vai subir. Então, não perca tempo, não perca essa chance, não perca essa oportunidade e venha e faça sua inscrição porque vai ser bênção. Amém? E para continuar aqui, para continuar nos entregando algo da parte do Senhor, continuar nos ministrando, para que o Senhor continue manifestando o seu poder aqui nessa noite, aqui nessa rede de jovens, queria convidar aqui o pastor Alessandro, ele que vai nos ministrar hoje. Queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Pastor Alessandro
É um grande amigo que o reino ele nos proporcionou. Nós já nos conhecemos há algum tempo. Coincidentemente, alguns tempos depois de a gente se falar, descobri que ele é irmão de Thalita aqui da igreja. Nada a ver. Do nada, descobrindo os laços, né? Pastor Alessandro, ele é da IBRFE aqui em Mossoró, uma igreja que a gente também tem um carinho muito grande. Ele é líder do Over Movement. Eu não sei muito falar inglês não, mas Movement. Ó, tá vendo? Movement. Over Movement. Então, é um evento que tem realmente se destacado aqui na nossa cidade, tem feito uma diferença na nossa juventude, né? Aqueles que entenderam que foram chamados por Deus para um grande movimento, e Deus está realizando grandes coisas naquele lugar, naquele evento. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do teu filho. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui recebendo mais de ti. Derrama sobre nós, Pai, uma porção do teu evangelho. Derrama sobre nós, Pai, o teu poder, a tua graça, a tua glória, a tua unção. Nós sabemos, Pai, que não adianta chegar a esse lugar sem a sua presença já estiver aqui, Pai. Por isso nós pedimos pela tua presença em nosso meio. Pedimos, Pai, que o Senhor use teu filho, que ele expresse aquilo que o Senhor quer expressar nessa noite, que ele fale aquilo que o Senhor quer falar aqui essa noite. Nos abençoa, nos enche do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem está feliz faz barulho aí. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam confortáveis. Que alegria estar aqui na Calel. Já faz um tempo que eu tenho amado essa igreja de oração. Já vim aqui algumas vezes, já fiz algumas visitas aqui. É uma alegria também saber que a minha irmã e a sua família está aqui. E muito obrigado pelo convite. E realmente eu estou assim bem animado para aquilo que Deus está ministrando, e com certeza algo especial para o nosso coração hoje. Bom, eu quero conversar com vocês hoje sobre a história de um homem, porque a vida dele tem muito para nos ensinar. E eu acredito que a história dele pode ser muito parecida com a sua história, com a minha história. Então você pode se surpreender. Então, se você tem Bíblia aí, vou passar também aqui alguns slides com vocês. Se você tem Bíblia aí, abra comigo Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. A gente vai ler até o verso 16. No verso 12 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para a montanha a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, as quais também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a se tornar traidor. Então, se você observar aqui no texto que a gente acabou de ler, você vai ver que Jesus, ele chamou pessoas com diferentes características, pessoas com desafios de fé diferentes. Cada um desses discípulos tinha um contexto, tinha os seus desafios, tinha as suas histórias. E eu quero chamar a atenção hoje de uma pessoa aqui. Diga comigo, Tomé. Esse era um discípulo que tem muito para nos ensinar, ou na verdade é um discípulo que tem muito para nos ensinar. E Tomé, se você não sabe, ele não foi um discípulo muito distante. Tomé era um discípulo que estava sempre presente na sua jornada, na caminhada com Jesus. Ou seja, Tomé, ele sempre estava andando com Jesus, ele sempre caminhava com Jesus, ele era íntimo de Jesus, ele estava ali sempre muito próximo, sempre muito presente. Ele caminhou com Jesus e ele viu com seus próprios olhos as maravilhas de Deus. Diga comigo, ele viu com seus próprios olhos as maravilhas de Deus. Então veja que diante de Tomé, ele viu as maravilhas de Deus se manifestando.
Então eu vou coloca aqui o slide 3, por favor. Não adiante não, amigo, então você vai perder todo o encanto. Então ele viu aqui, ó, algumas maravilhas de Deus. Se você ler João 5, a partir do verso 1, você vai ver aqui a cura de um paralítico. Jesus chega numa região e ali tem um tanque, onde as pessoas acreditam que vai um anjo, toca naquele tanque e tem um milagre ali instantâneo. Mas tem uma coisa, é muito competitivo, para chegar nesse tanque e ser curado. Então ele vê ali um paralítico que passou muitos anos ali, muitos anos. E Jesus faz uma pergunta para ele, se ele quer ser curado. Mas ele fala, olha, para ser curado, eu preciso que alguém me carregue até o tanque, mas ninguém faz isso por mim. E Jesus olha para aquele homem e diz, levanta, e ele é curado. E quem estava lá olhando tudo isso? Tomé. João 9, a cura de um cego de nascença. Os discípulos estão caminhando, estão andando, e de repente eles enxergam ali um cego de nascença, e eles perguntam, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? E Jesus explica tudo para ele ali naquele momento, e faz uma coisa meio que diferente. Ele cospe ali, faz um certo lodo, passa nos olhos daquele cego, pede para que ele vá ao tanque se lavar, e ele é curado. E quem estava lá olhando tudo isso? Tomé. João 6, multiplicação dos pães e peixes. Com certeza você conhece essa história. Os discípulos de Jesus, junto com o mestre, estavam ali diante de uma grande multidão. E aí agora, como é que a gente vai alimentar esse povo? E de repente chega uma criança com 5 pães e 2. E aí esses 2 peixes ali, Jesus multiplica. E a Bíblia diz que ainda sobra muitos outros pães e peixes. Olha só o tamanho dessa maravilha. E sabe quem estava ali olhando tudo isso de perto? Tomé. Marcos capítulo 4, Jesus acalma a tempestade. Você também conhece essa história. Os discípulos de Jesus estão com ele ali no barco, mas Jesus está fazendo o quê? Quem sabe? Dormindo, tirando um soninho, tirando uma soneca. E ali eles estão desesperados, porque o vento está muito forte, as ondas estão muito fortes, o barco está balançando, e é capaz daquilo realmente virar uma coisa assim, fora do comum, que é o quê? Fora do comum não, uma coisa que acontece muito quando estamos no meio da tempestade, que é o barco afundar. Então eles estão desesperados. E aí ele chega para Jesus, acorda Jesus, e Jesus, mestre, você não se importa que perecemos, que morramos aqui? E Jesus se levanta do sono dele, vai lá para fora, né? Ou melhor, se levanta e olha para tudo aquilo ali, e acalma o vento, acalma a tempestade, acalma as águas. E os discípulos ficam maravilhados. E a Bíblia diz que uma expressão que eles dizem é assim, quem é este? Quem é este? Eles ficaram maravilhados de ver Jesus fazendo isso. E quem estava lá? Tomé, enxergando tudo isso. Marcos capítulo 14, Jesus andando sobre as águas. Os discípulos estão ali no meio da madrugada, e também está acontecendo uma coisa semelhante com os ventos, com as ondas, e de repente quem me aparece andando sobre as águas? Jesus, o próprio Cristo andando sobre as águas ali. E será que é um fantasma? Será que é uma coisa meio que sobrenatural acontecendo? E Jesus acalma os discípulos dizendo que é ele. E Pedro, muito ousado, pede para ir até Jesus. Jesus diz o que, gente? Vem até mim. E ele anda um pouco sobre as águas, mas a Bíblia também diz que ele afunda, e Jesus estende a mão para ele e fala, homem de pequena fé, porque você não creu? Então quem estava lá vendo tudo isso também? Tomé. Marcos capítulo 5, a libertação de um demoniado. Jesus vai para outra região e encontra um homem que está possuído por muitos demônios, uma legião de demônios. E ele, para você ter uma noção, que ele estava tão sem juízo, demoniado, que ele vivia no meio de sepulcros. Então ele estava realmente vivendo uma vida desgraçada ali. E Jesus encontra esse homem, liberta esse homem. A Bíblia diz que esses demônios saem e vão para alguns porcos, e esses porcos caem no abismo, e o homem volta para o seu juízo normal. E quem estava lá vendo isso com seus próprios olhos? Tomé. E para encerrar, João 11, a ressurreição de Lázaro, que eu tenho certeza que também vocês conhecem essa história.
na qual, depois de alguns dias morto, Jesus chama Lázaro do túmulo e Lázaro vem para fora ressuscitado. Amém? Quantas maravilhas! Ainda tem muito mais. Mas o que é interessante, que eu quero que vocês observem junto comigo, porque eu falei muito rápido, é que Tomé estava presente. Então diga comigo assim, ó, Tomé estava presente. Então, se você observar, quando nós olhamos para a trajetória de Tomé, percebemos que ele não começou como um homem incrédulo, ele não começou como um homem cheio de dúvidas, ele começou como um homem esperançoso. Tomé era um homem esperançoso. Então, se você observar, você vai ver que ele estava ali, ó, maravilhado, com um coração cheio de esperança. Por quê? Porque naquele tempo tinha um imaginário onde as pessoas acreditavam muito que o Messias seria aquele que tiraria todo o seu povo, o povo de Deus, das mãos do Império Romano, e assim ele tomaria o trono, o governo total das coisas. Mas não foi bem assim que aconteceu a história, você sabe muito bem disso. Mas diante de Jesus, Tomé estava vendo ali as maravilhas de Deus. Então, Tomé era um homem esperançoso. Agora eu quero ler com vocês uma coisa muito interessante. João capítulo 11, a partir do verso 6. João 11, a partir do verso 6. Coloca aqui pra gente. Slide 5. Isso, obrigado. Pode seguir nos slides que já tem os textos já, viu? Então João 6 até o 8 diz: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá. Olha que interessante. Coloca aqui para a gente ver. Próximo slide. Se você notar, nesse mapa aqui, essa região, a região da Judeia, e essa região aqui de cima, a região da Galileia, essa região azulzinha aqui, era uma região muito de boa. Ou seja, ela não tinha muita opressão política, opressão religiosa, e tinha uma certa liberdade para que Jesus transitasse entre os povoados, entre as pessoas, e ali acontecessem as maravilhas, os milagres, porque não tinha uma certa perseguição, uma certa, vamos dizer assim, oposição. Era um lugar de mais segurança, um lugar mais de liberdade. Só que na região da Judeia, aqui, meu amigo, o bicho pegava, porque os líderes perseguiam Jesus, tinha mais resistência. Aqui Jesus teve confronto direto com líderes religiosos, teve confronto direto com políticos, e lá era o lugar de perseguição, de risco, e lá muitas vezes tentaram prender e matar Jesus. Então quando Jesus diz, vamos voltar para a Judeia, os discípulos ficam tipo, esse cara, ele não tá legal das ideias, porque agora mesmo quiseram matá-lo, e ele quer voltar para lá. E é aí, meus amigos, que no verso 16, a nossa figura entra, Tomé. Olha só o que Tomé diz, ouvindo tudo isso, olha só o que Tomé diz, ele diz assim no verso 16, vamos também para morrermos com ele. Olha só que interessante, vamos também para morrermos com ele. Então na linha do tempo, coloca aqui para nós, na linha do tempo de Tomé, além de ser um cara esperançoso, ele também era um cara corajoso. Um cara que viu as maravilhas de Deus. Um cara que estava presente nas maravilhas de Deus. Ele viu com seus próprios olhos Deus, Jesus fazendo maravilhas. Da boca de Jesus, os ensinamentos que nós cremos hoje. Ele viu tudo aquilo com seus próprios olhos. E também ele era um cara corajoso. Ele diz, vamos também para que morremos com ele.
E logo após essa decisão de voltar à Judéia, Jesus e seus discípulos vão a Betânia, que fica muito próximo ali da região, para encontrar Lázaro. Ele recebeu a notícia: Lázaro está morto. Então Jesus, ali em João 11, a partir do verso 17, ele vai ao encontro do seu amigo. E quando Jesus chega, Lázaro já está morto, já havia 4 dias. Olha que interessante o que a ciência diz para um corpo que já está morto há 4 dias. No primeiro dia, a pele começa a escurecer e a ficar esverdeada. Então, dentro desse processo dos 4 dias, imagina aí na tua cabeça como é que estava o corpo. O corpo incha devido à formação dos gases internos, e aí já para o segundo dia, terceiro dia, já começa a surgir o mau cheiro, porque o corpo entra num processo de decomposição. E no terceiro, quarto dia, tecidos moles já começam a se degradar, e tudo isso pode ser acelerado em lugares mais quentes. Ou seja, essa região é tipo Mossoró, o negócio era quente mesmo. Então o processo já estava muito acelerado. 4 dias mortos. 4 dias morto ali, Lázaro. E Marta e Maria, irmãs de Lázaro, estavam de luto, estavam extremamente angustiadas. Mas Jesus, ao ver as irmãs ali, ele declara uma afirmação que, na minha opinião, é uma das afirmações mais extraordinárias que Cristo faz acerca de si mesmo. Ele diz no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, diante dos olhos de Tomé e de alguns discípulos, aqui você precisa prestar muita atenção, porque lá na frente vai fazer muito sentido. Diante de Tomé e diante dos discípulos, Lázaro sai para fora. Lázaro ressuscita. O milagre de Lázaro provoca uma reação que mexe muito com todos que estão ali presentes. Eu acredito que também isso iria mexer com você. Imagine seu irmão ressuscitando. Imagine seu amigo, um parente querido, ressuscitando. Imagine alguém que você conhece, que você vê ali. Pô, sei lá, foi no Rebouça, ou tu conheceu na tua rua, ou tu trocou uma ideia no trabalho, mas o cara morreu e ressuscitou. Então isso causou uma reação ali entre as pessoas. E Tomé estava lá, vendo tudo isso. O milagre de Lázaro. Mas também isso causou uma reação de muito incômodo em alguns líderes religiosos. Porque era uma coisa: aonde Jesus estava, tinha líderes religiosos observando. E verem aquilo, a Bíblia é muito clara. Eles, vendo aquilo, fariseus e sacerdotes, a Bíblia diz que eles começaram a pensar e a orquestrar a morte de Jesus, depois de ver um milagre. Mas o texto também diz que a partir dali, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. E aí ele se retirou e foi para o deserto. E aqui, meus amigos, começa a reta final dos 3 anos do ministério de Jesus. Em João 12, Jesus vai ter a entrada triunfal em Jerusalém. Se você ler João 12, você vai ver que o povo está animado, que o povo está feliz, porque agora o Messias está entrando em Jerusalém. Então eles começam a cantar: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem. Eles reconhecem aquilo. Só que tudo isso é uma mistura entre os discípulos ali, é uma mistura de emoções, sentimentos, porque eles sabem que Jesus está em Jerusalém é morte.
Porque Jesus já vinha há um bom tempo falando para eles que em Jerusalém ele iria morrer. Então, ao mesmo tempo que tinha um povo cantando, Hosana, bendito aquele que vem, esse é o Messias, aleluia, aleluia, os discípulos estavam ali, olhando tudo aquilo e ficavam, meu Deus, como vai ser? O que está acontecendo? E aí, em João 13, Jesus vai fazer a última ceia, que nós chamamos de última ceia, e lá naquela ceia acontece algo incrível. Na verdade, todo o episódio da Santa Ceia é incrível. Mas em João 13, Jesus fica quase meio que seminu, e ele pega uma bacia com água e toalhas, e vai lavar os pés dos discípulos. Aquele que sustenta o universo na palma das suas mãos, aquele que morreu e ressuscitou, estava seminu, lavando os pés dos seus discípulos, ensinando para eles, eu vim para servir e não ser servido, ensinando para eles o que é o evangelho de verdade. Muitos pastores, líderes e igrejas têm pregado um falso evangelho, um evangelho de autoajuda, um evangelho focado nas suas emoções. Mas o evangelho é um caminho não de autoajuda, é um caminho de autossacrifício, é um caminho de renúncia, é um caminho de morte para a vida. É cheio de paradoxos. O maior é o menor. Eu vim para servir e não ser servido, é dando que se... Então veja que ou é a gente que está lendo a Bíblia errado, ou está uma loucura tudo isso. E Jesus ali em João 13, lavando os pés dos discípulos, aí tem um episódio que fala assim, olha, mestre, não faça isso. E ele diz, é necessário que eu faça isso. Se eu não fizer isso, olha que extraordinário, se eu não fizer isso, vocês não têm parte comigo. Mostrando que a honra e o serviço devem caminhar juntos. Então veja que diante desse episódio, em João 14, Jesus começa a falar sobre a sua morte, e começa a explanar ali um certo confronto em relação ao traidor, em relação aos comportamentos dos discípulos. E ele começa a dizer como vai ser. Só que as palavras de Jesus começam a ficar confusas, porque parece que Jesus está dizendo enigmas. Jesus começa a falar coisas que para eles não estão fazendo muito sentido. E lá em João 14, verso 1, diz assim: não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, de tanto explicar, de tanto falar sobre a sua morte, do que iria acontecer, os discípulos estavam ficando com o coração perturbado. Como assim? Como assim o Messias vai morrer? Como assim o Messias vai ser crucificado? Como assim ele vai se entregar? Isso está confuso, está confuso, está confuso. Como assim ele vai ao Pai? A casa do Pai tem muitas moradas. E ele fala: não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. E aí aparece mais uma vez o nosso personagem de hoje, Tomé. Tomé, no verso 5, ele diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Isso João 14, 5. E aí em João 14, 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja que Jesus dá uma resposta para Tomé, que agora está confuso, que agora está inseguro. Então coloca aqui a linha do tempo. Nós encontramos um Tomé esperançoso, um Tomé corajoso, um Tomé que agora está confuso,
inseguro em relação à sua visão que ele tinha de Jesus. E agora nós vamos ver um Tomé incrédulo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: que mudança, hein? Em 3 anos, caminhando com Jesus, vendo o que viu, ouvindo o que ouviu, com os seus próprios olhos, com os seus próprios ouvidos, de esperançoso para incrédulo. Jesus vai preso, mas antes ele está no jardim do Getsêmani, sim ou não? Lembra dessa história? E ali no jardim, logo após ser traído por Judas, mesmo após prometerem fidelidade, todos os discípulos, inclusive Tomé, abandonam Jesus e fogem. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá, gente? É a própria Bíblia. Em Marcos 14:50 diz: então todos os deixaram e fugiram. Todos o deixaram e fugiram. Jesus foi preso, dilacerado, humilhado, cuspido. Estava sozinho, porque os discípulos o deixaram. Então veja que Tomé, nosso personagem de hoje, passou por uma grande jornada. E essa história é muito semelhante à minha história e à sua história. Quantas vezes eu e você não começamos a nossa jornada na igreja ou no evangelho muito esperançoso, cheio de esperança? Pô, a igreja é massa, os louvores são bacana, a palavra sempre, sabe, parece que tem dias que a palavra é feita exclusivamente para você, e você sai daqui para a sua semana cheio de vida, cheio de energia, porque Deus falou com você. Então você está cheio de esperança, você está motivado, você quer servir, você quer estar em todas as programações da igreja. É uma coisa animal, porque você está muito esperançoso em Jesus. Mas aí, ao longo da tua jornada, você vai passar por alguns desafios, mas por conta da tua esperança no evangelho, você encara isso com muita coragem, com muita força. Não, nós vamos passar por essa crise, nós vamos passar por esses problemas, nós vamos superar esses desafios. É no trabalho, no casamento, nas amizades, na igreja, e você está ali, corajoso. Mas depois você começa a ficar confuso. Sabe por quê? Porque as respostas já não são tão claras. Parece que Jesus, ele não fala mais como falava antes. Aquela emoção que eu sentia nos louvores, eu não sinto mais. Eu não fico mais arrupiado, eu não fico mais emocionado. Quando eu leio a Bíblia, meu coração já não queima mais. E eu começo a ficar assim, confuso, eu começo a ficar inseguro. E mesmo na igreja, eu fico incrédulo. João, capítulo 20, a partir do verso 24. Coloca aqui pra gente. João 20, 24 diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Olha que interessante isso. Tomé não estava lá quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas tuas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Gente, nem parece que a gente está falando do mesmo Tomé, sim ou não? O cara que queria morrer com Cristo, o cara que estava esperançoso por ver todas as maravilhas, disse isso: eu não crerei se eu não ver os buracos das suas mãos. E aí continua o texto. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali,
Passou ali 8 dias. E Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. A minha oração hoje é que Jesus apareça na tua frente e diga: paz seja convosco. Os discípulos estavam em uma sala parecida como esta, com as portas trancadas, com as janelas trancadas, um caos lá fora, uma confusão. O Messias estava morto. Era um momento de dúvida, era um momento de insegurança, era um momento de muitas perguntas. E Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Talvez Deus não mude as circunstâncias pelas quais você está passando, porque Ele quer usar essas circunstâncias para mudar o seu coração. Essa paz seja convosco não é para mudar as circunstâncias, mas para mudar o seu coração diante das circunstâncias. Ou seja, Deus em nenhum momento disse que nos livraria de aflições, de problemas, de dor ou sofrimento, mas Ele prometeu que estaria conosco. E nele, estando nele, há uma paz que excede todo entendimento. Eu não sei como você veio hoje aqui na igreja, eu não sei quais são as circunstâncias pela qual você está passando, mas eu quero declarar sobre a tua vida: paz seja convosco. Que você saia daqui com o seu coração em paz, com a sua mente em juízo perfeito, para que você entenda, apesar dos pesares, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias mais difíceis que eu passar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Se passares pelo fogo, não vai se queimar, e se as águas submergirão, você não vai se afogar, porque o Senhor estará com você. Deus está conosco, e Ele aparece na minha sala, na sua sala, e diz: paz seja convosco, paz seja convosco. Os discípulos estavam lá, e Jesus disse a Tomé, porque agora ele estava lá, e Jesus vai até Tomé, e ele diz, isso aqui é incrível, gente. Ele diz: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Ele diz para Tomé: estenda a mão e coloque do meu lado. Olha o que Jesus diz para Tomé: pare de duvidar e creia. Em algumas versões vai dizer: não seja incrédulo, seja crente. E no verso 28, uma das maiores declarações do Novo Testamento, Tomé diz: Senhor meu e meu Deus. Eu fico a imaginar a cena na minha cabeça. O meu imaginário fica pensando a expressão facial de Tomé, com os olhos meio que saindo do seu rosto, a boca trêmula, todo suado, porque Jesus está na sua frente. E ele estende a mão e diz para Tomé: toca aqui, veja as marcas do prego, coloca a tua mão do lado da minha e creia, não seja incrédulo, creia. E Tomé responde para Jesus ali, com a voz embarganhada, quase que não sai, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Prostrado, quebrantado em seu coração. Tomé agora está maravilhado. Coloca aqui a linha do tempo agora. Tomé agora está maravilhado, esperançoso, corajoso, confuso, incrédulo, e agora está maravilhado. Jesus ressuscitou.
Jesus ressurreto aparece diante de Tomé. Ele vive, Cristo vive. E é inquestionável essa verdade. Paulo diz para nós: se você não crê na ressurreição de Jesus, vã é a sua fé. Não há sentido igreja, não há sentido movimentos cristãos, não há sentido cultos. Se você não crê na ressurreição de Jesus, vã é a sua fé. E ele aparece na frente de Tomé. Toca aqui. Eu não sei se existem incrédulos aqui hoje, ou se você não é crente, mas o Senhor está dizendo para você hoje: toca aqui e creia. Coloque a tua mão do lado da minha. Se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, há alguma coisa errada com o seu entendimento, porque não há mais o que dizer, não há mais o que provar. Jesus vive e Ele reina. Hernande Dias Lopes tem uma frase muito legal. Ele diz assim, coloca aqui pra gente: se uma pessoa realmente cética, como Tomé, se converteu da ressurreição de Jesus, ninguém ficará sem desculpas. A nossa geração é uma geração que só dá desculpas. Eu não entendo, de verdade, eu não entendo. Eu tenho muito amor, muita compaixão, muita misericórdia e graça, mas eu não entendo como aqueles que um dia aceitaram a Jesus, se converteram ao Evangelho, creram que Ele ressuscitou e hoje estão desviados, afastados de Jesus, porque não há mais o que dizer, não há mais o que fazer. Ele rompeu com toda a lógica religiosa, o véu se rasgou, Jesus está crucificado, Ele ressuscita ao terceiro dia. São mais de 500 testemunhas, e ao longo da história, inúmeras pessoas vão testemunhando, testemunhas oculares, que Jesus ressuscitou. A medicina já bateu martelo sobre isso, a psicologia já bateu martelo sobre isso, todas as ciências que nós temos hoje no mundo moderno já comprovaram, já se renderam ao fato e à verdade, à evidência inefável que Jesus ressuscitou. Blaise Pascal, um filósofo que eu gosto muito, diz algo muito bacana. Ele fala assim: eu acredito naquelas testemunhas cujo pescoço é cortado. Praticamente todos os apóstolos e líderes cristãos morreram por causa da fé. Fica difícil acreditar que esse tipo de auto-sacrifício seria feito para sustentar uma mentira. Se você estudar a história dos discípulos de Jesus, você vai ver que boa parte deles morreram de uma forma horrível. E será que eles morreram por causa de uma mentira? Você morreria por causa de uma mentira? Há uma verdade, há um evangelho, há um caminho, a vida em Jesus, a cura em Jesus, a libertação em Jesus. E eles acreditaram de tal maneira que entregaram a sua vida por isso. Hoje nós temos a liberdade de levantar as nossas mãos e cantar. Se eu for agora no meio da rua e gritar: Jesus vive, nada vai me acontecer. Mas existem lugares, existem países que hoje cristãos estão sendo mortos e perseguidos. A história nos conta que no Coliseu, famílias, crianças foram engolidas por feras, por causa do amor que eles tinham por Cristo, por causa da fé. Não é uma mentira, é uma verdade. E por que isso mexe tanto comigo? Porque eu já fui muito questionador, eu já fui um Tomé. Irmãos, eu estudei e li
o que tinha que ler. Pelo menos na biblioteca onde eu estudava, no seminário, tinha muitos livros filosóficos, teólogos, apologéticos, científicos. E eu era o rapaz bibliotecário. Então eu tinha oportunidade de ler muito. Então eu questionava muito. Eu perguntava demais. Então eu fui ler os grandes teólogos, os grandes filósofos. Procurar entender, racionalizar um pouco. Porque eu precisava disso. Existem pessoas que precisam ver para crer, amém? Isso não é o errado da coisa. O errado, o pecado, é o coração de pedra. Isso que nós estamos tratando aqui. Perguntar, ter dúvidas, isso não é pecado, isso não é errado. Mas o coração de pedra, sim. Mas a Bíblia diz que eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E derramarei sobre todo aquele que crê o meu Espírito. E aí eu conheci um dos maiores jornalistas investigativos. E eu li o seu livro, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Coloca aqui pra gente. Esse cara aqui, um ateu, de grande prestígio e de grande repertório, procurou de todas as formas mostrar para sua esposa que era cristã em Cristo, porque existe cristã em várias outras coisas, viu? Mas ela era firme em Jesus, e ele queria mostrar para ela como isso era uma mentira. E ele era muito conceituado, renomado em sua profissão. Então ele fez perguntas, ele entrevistou todas as mentes mais brilhantes do seu tempo, para entender a morte e a ressurreição de Jesus. E depois de um estudo profundo, minucioso, de longos meses, ele declarou: eu tinha estudado a história, garimpado a arqueologia, tirado minhas dúvidas e analisando as respostas com a mente mais aberta possível. Agora eu tinha chegado a um ponto crítico. As provas pareciam claras. A única questão que restava era: o que eu faria com elas? Eu tenho uma pergunta para você hoje. O que mais você precisa para crer? O que mais? Todos os escritos antigos, toda a arqueologia possível, tudo aponta para um Messias que morreu e ressuscitou. A pergunta de hoje é: o que mais você precisa para crer? Talvez você já seja crente há algum tempo, porque Tomé era da mesma forma, mas você está hoje incrédulo. Há quanto tempo você não se quebranta mais na presença de Deus? Há quanto tempo faz que ao ler a Bíblia o seu coração já não queima mais? Depois disso, Tomé se tornou um grande missionário. A tradição vai dizer que na Índia, ele foi responsável por converter líderes da alta sociedade. Ele pastoreou e plantou igrejas na região. Mas por conta disso, foi morto
atravessado por inúmeras lanças. Aquele que viu Jesus e colocou a mão do lado dele, foi morto. Aquele que duvidou dos furos da sua mão, morreu furado por inúmeras lanças. Não é uma mentira, é uma verdade. E essa verdade, quando penetra em nosso coração, ela muda tudo. Tudo que pensamos, tudo que imaginamos sobre a realidade, tudo muda. Porque a nossa visão agora é Jesus, a nossa vida agora é o reino de Deus, a nossa existência agora coopera com a missão do reino de Deus. A pergunta que eu tenho para vocês hoje aqui: o que mais você precisa para crer? O que mais precisa para você se entregar totalmente a Jesus? O que mais precisa para você servir a sua geração com todo o ânimo, com toda a energia que há em você? O que mais você precisa? Se coloque de pé. Eu quero ter um tempo de oração com vocês. O que mais você precisa para crer? Depois que Jesus apareceu para os discípulos, Ele apareceu em outros lugares também. E nós cantamos aqui uma dessas aparições, Emaús, do caminho de Emaús. E sabe o que chama a minha atenção? É que quando eles estavam retornando para Emaús, totalmente tristes, cabisbaixos, Jesus se aproxima no caminho. Sabe, Jesus é aquele que se aproxima. Quando tudo parece estar perdido, Jesus é aquele que se aproxima. Quantas vezes na minha vida eu pensei que estava tudo perdido, Jesus se aproximou. E a Bíblia diz que ao contar para eles sobre o Evangelho, sobre a história, eles ficaram tão acolhidos. Mas há um detalhe: os olhos deles parece que não estavam totalmente... Eles não conseguiam enxergar que era Jesus ali. Mas no final da conversa, Jesus chama ele, os discípulos chamam ele, no caso, para sentar à mesa e partir o pão. E ao partir o pão, Jesus desaparece. E os olhos deles se abrem. Sabe, muitas vezes, para você enxergar Jesus, entender Jesus, você vai precisar ser aquecido pela palavra. Porque eles disseram assim: por acaso o coração de vocês não queimava enquanto ele expunha as escrituras para a gente? O que eu fiz hoje aqui foi a mesma coisa. Eu coloquei para vocês a escritura para fora. Foi uma exposição da escritura, da história de alguém que é muito parecida comigo e muito parecida com você. Mas eu não sei como é que está a sua jornada. Por isso, eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus. Eu quero te encorajar nessa noite a abrir teu coração, abrir a tua mente e a pedir para que Jesus arranque de você esse coração de pedra e coloque um coração de carne. E que através da pregação da palavra, seu coração comece a queimar novamente. Aqueles que estão afastados, frios, desanimados, tristes com alguma coisa da igreja, magoados com algumas pessoas, talvez com a liderança,
Que nessa noite o seu coração seja restaurado, que nessa noite o seu coração seja revigorado pela pregação da palavra, e que você saia daqui crente e não incrédulo. Você pode orar junto comigo? Aleluia, aleluia, Jesus. Nós exaltamos a Ti, Senhor, nessa noite. Vamos cantar essa canção. Se me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que... Ah, Senhor, vem nos encontrar nessa noite. Vem nos encontrar, Jesus. Cante. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Não há outra fonte, não há outra verdade, não há outro caminho. É Jesus, Não Jesus. precisarei aqui voltar da minha sede saciar. Sim, Senhor. Uma vez que eu já ouvi, Você pode levantar suas mãos e dizer: Tu és por quem a minha alma esperou. aleluia, aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ah, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor, com o Teu Espírito. Vem nos encontrar, Senhor. Aquece o nosso coração hoje, Deus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Aleluia. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra em mim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez Isso, que eu vamos já cantar. ouvi Pega a tua cantar, voz, diga. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Sim, Tu és, sim, Tu quem és. a minha Aquele que alma vive, aquele que reina, Senhor. esperou. Sim, Tu és, Deus. A fonte da Tu és o meu Senhor e meu que Deus. me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar. Dá-me de beber, pois
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou. Sim, Senhor, Tu és Fonte da vida e vida. Nos encontra, Senhor, nos encontra, Deus. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero fazer um convite, mas você precisa ser muito verdadeiro e muito sincero para isso. Eu gostaria de chamar aqui na frente aqueles que de verdade se sentem fracos na fé. Você que tem passado por momentos difíceis, por circunstâncias difíceis, e a tua fé está fraca. Você se sente fraco. Quero convidar você a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Existe alguém no nosso meio hoje que deseja de verdade se colocar diante de Deus, dizer: Deus, restaura e fortalece a minha fé. Amém, Jesus. Tem mais alguém aqui? Aleluia. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor me leve a um nível mais profundo contigo. Mais alguém? Aleluia. Então vamos orar por ela. Você pode estender as suas mãos. Isso aqui é bíblico, amém? Nós devemos orar pelos que estão fracos na fé, para que o Senhor fortaleça e renove. Senhor, nós colocamos diante de Ti a Tua filha, Deus, que em um coração humilde e aberto estar aqui diante de Ti, Deus. Que o Senhor a encontre hoje, que o seu coração seja fortalecido, que a sua fé seja fortalecida e renovada, que ela saia daqui diferente, Senhor, edificada no seu entendimento, no seu relacionamento contigo, Deus. Que a tua filha, Pai, permaneça firme no caminho eterno, permaneça cheia da tua presença, e que ao ler a Bíblia o seu coração queime, Senhor. Que o Senhor esteja tratando o seu caráter, que o Senhor esteja ajudando ela, Senhor, a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Que o Senhor dê sabedoria para que ela possa tomar decisões, Deus. Fortalece a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Quero beber Aleluia, Deus abençoe. do teu rio, Senhor. Mostra. Minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em paz. Adore a Ele com toda a força. Você veio aqui para isso. Você está na presença do Senhor. Se fortaleça nesta noite, através da palavra, através da adoração. Aleluia! Por quem a minha alma esperou. Tu és, Senhor, Tu és aquele que é digno. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, queridos? Pastor Alessandro falou algo aqui interessante. O que é que você ainda está esperando, meu irmão, para crer nesse Deus Todo-Poderoso? Quantos aqui nesta noite desejam entregar a sua vida a Jesus? Presta atenção no que eu estou perguntando para você. Eu não estou perguntando para você mudar de religião.
Eu estou perguntando se você tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Talvez você tenha sido convidado, achou legal o louvor, achou legal a palavra, foi maravilhosa. Mas e a tua vida? Eu vim aqui, pastor Alessandro, quem tiver com a fé fraca, vem aqui na frente. Parabéns, Alessandra. Ô, Natália, desculpa. Natália veio aqui, será que só ela está com a fé fraca, querido? Será que só ela está necessitando que alguém ore por ela? Precisamos entender que nós precisamos de Jesus mais do que imaginamos. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode transformar, Ele pode mudar. Jovens, entenda algo, você é forte e no Senhor você pode ser mais ainda, porque é Ele quem nos fortalece. Não tenha dúvida, não seja Tomé, creia que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui com um ponto final, achando que não tinha mais nada para você, mas eu quero dizer algo para você. Deus coloca uma vírgula hoje na tua história e não um ponto, porque quem decide é Ele, não você. Nós vamos adorar novamente, e enquanto nós estivermos adorando, se você desejar entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor nesta noite, sabe o seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Declare isso, tenha sede nesta noite, tenha sede, o rio de Deus está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui, o reino dele está passando, e Ele quer derramar sobre a tua vida. Preciso de Ti, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero tirar toda a dúvida da minha vida, toda a incredulidade, eu quero crer que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Glória a Deus. Quem ouviu uma palavra nesta noite poderosa, coloque em prática tudo aquilo que você recebeu aqui nesta noite. Quero te fazer um convite especial, você que está aqui nesta noite. Amanhã às 9 horas da manhã o nosso culto será pela manhã. Nós não teremos culto à noite, será o culto pela manhã às 9 horas. E logo em seguida nós teremos uma grande feijoada. Amém? Então você é nosso convidado. Se você quiser adquirir a sua senha, pode procurar ali a nossa irmã Solange ali, que ela vai estar disponível. Amém? Levanta as mãos aos céus, eu quero orar pela tua vida. Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça e a tua misericórdia. Obrigada, Pai, pelo teu servo que nesta noite transmitiu a tua palavra para as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, nos dá uma noite em paz, nos faz viver cada dia mais próximo da tua presença. Abençoa-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vai na paz de Cristo. Amém. Glória a Deus.
sou de passagem, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. O céu é o meu lugar, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. O céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar, o céu e é pra lá que eu vou.